manhã, eu estava pregando aqui, eu preguei aqui sobre tentação, pessoal. Sobre tentação. Eu estava explicando aqui o seguinte, que nós, enquanto nós vivermos aqui na terra, nós iremos ser tentados. Você entendeu? A primeira tentação que aconteceu foi lá no Jardim do Éden, com Adão e com a Eva. Essa foi a primeira tentação que houve, né? E quando nós vivemos aqui na terra, nós iremos ser tentados, pessoal. Os maiores, assim, os homens e as mulheres mais usados por Deus, né? Grandes homens, grandes mulheres de Deus. Uma coisa errada aqui no Instagram. Gravação do Instagram. Isso é a internet ou celular. Os homens e as mulheres mais usados por Deus na Bíblia, eles tiveram tentações. Os maiores homens de Deus, os maiores homens de Deus na Bíblia foram tentados. Entendeu? Então, enquanto a gente viver aqui, nós vamos passar por tentações. E a gente tem que aprender com Jesus como fazer para não cair nessas tentações. Vocês entenderam? Porque na palavra de Deus fala sobre os grandes homens de Deus que foram tentados. Por exemplo, Jesus era o Filho de Deus, mas ele não estava na forma de homem, né? Ele não estava na forma de Deus, ele estava na forma de homem. Ele foi tentado lá no deserto. Talvez ele foi até tentado a desistir lá no Getsemane, né? Ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O Elias, né? O Elias, que foi um homem tão usado por Deus, ele foi usado para fazer cair fogo do céu, ressuscitar morto. E o Elias foi usado. Coisas grandes que Deus usou o Elias para fazer. Só que o Elias foi tentado. Teve uma época que a Jezabel, ela perseguia tanto Elias, que o Elias perdeu o ânimo. Ele foi se esconder numa caverna. Deus tinha acabado de usar ele para fazer um grande milagre. E depois disso ele foi se esconder numa caverna. Ele foi tentado a desistir, porque ele achava que era só ele que servia a Deus, os outros não. Não tinha mais ninguém que fosse fiel a Deus, só ele. Então ele foi tentado a desistir. Se escondeu lá dentro de uma caverna lá, foi tentado a parar, entendeu? Só que Deus foi lá buscar o Elias. Deus foi lá falar com ele lá dentro da caverna. O Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele foi tentado. Ele foi tentado, cometer o adultério com a Batseba. Entendeu? Que era uma mulher casada. O Sansão foi tentado, caiu. O Salomão foi o rei mais sábio que houve, caiu. Ele foi tentado lá com uma mulher lá que era idólatra, acabou no finalzinho ele se envolvendo com a idolatria, acabou caindo. Você está entendendo? Então nós passamos por tentações. Os homens mais usados por Deus na Bíblia passaram por tentações. Então eu estava pregando aqui, como é que a gente vai fazer para vencer a tentação? Glória a Deus. Lá no livro de Marcos, lá no livro de Marcos 4, se não me falha a memória. E nós também, enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos ser tentados. Porque, como eu falei de manhã, o inimigo, ele não está satisfeito. Você está entendendo? Perder você, perder sua família. E através de você, ele sabe que a sua família vai se converter. E outras coisas mais. E outra coisa, ele não desiste de nenhum de nós, pessoal. Você está entendendo? Ele saiu da sua vida. Você veio com a presença de Deus, ele saiu da sua vida. Mas ele não desiste de mim, não
você. Então ele sempre vai tentar tirar você da presença de Deus. Esses dias todos eu estava pregando sobre o pecado, como o pecado faz separação entre nós e Deus. Tem gente que fica meio chateada, poxa, mas a pastora não prega sobre prosperidade, sobre mais não sei o que, irmão. Deus vai te prosperar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus quer te salvar, Ele quer te salvar. Você tem até direito à salvação, à saúde, à prosperidade. Você tem direito de ser abençoado como filho de Deus. Mas é importante sim a gente pregar sobre o pecado, porque o pecado atrapalha tudo isso que aconteceu na sua vida, entendeu? Que ele faz uma separação entre nós e Deus. E separando a gente de Deus, trava nossas bênçãos, trava tudo. Entendeu? Ele faz uma separação. Eu estava explicando hoje de manhã, e estava explicando, não sei se foi quarta-feira, né? Você para viajar para fora do Brasil, do país, e para você entrar em outro país, você precisa de um passaporte. Se você não tiver um passaporte, você não consegue entrar naquele país. É uma autorização para você entrar naquele país, correto? A mesma coisa na nossa vida. Na nossa vida, um pecado é um passaporte que o inimigo entra, é uma autorização que a gente dá a ele para ele entrar. E ele, da palavra de Deus, diz que ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele só veio para essas três coisas. O diabo não faz outra coisa. Ele veio para isso. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, né? E ele só veio para fazer isso. Aí o que acontece? Mas ele vai entrar na vida de uma pessoa para ele querer executar, né? Destruir a família, destruir a prosperidade, fazer lá as coisas dele. Ele precisa de um passaporte. Esse passaporte é uma autorização que só a gente pode dar para ele quando nós pecamos, porque nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Está escrito na Bíblia, nada. Não existe demônio, não existe potestade, não existe nada que possa separar você de Jesus. A única coisa que pode separar você de Jesus é o pecado. E o diabo, sabendo disso, desde o começo desde o começo lá do Gênesis, que ele usa essa estratégia. Ele usou com Adão e com a Eva, ele usou lá com Sansão, que ele viu que não tinha como destruir o Sansão com a força do braço, então ele arrumou lá um jeito de fazer o Sansão pecar para Dalila, né? Ele levantou lá, ele se aproveitou de uma tentação lá do Sansão. E para isso, ele precisa de um passaporte. Passaporte é quando a gente peca. Só que ele não pode fazer a gente pecar à força. Também ele não pode fazer isso. Assim como Deus também não pode obrigar você a obedecer ele. Entendeu? Deus não pode forçar você a obedecer. Deus te ensina o caminho certo. Mas você tem uma coisa chamada livre-arbítrio, se você vai escolher pecar ou não. O certo ou errado é você que escolhe o que você tem que fazer. Olha, eu vou te falar um negócio. É mais ou menos, não é igual, tá, pessoal? Não é igual não, presta atenção. As coisas com Deus é tudo muito santo. Mas é mais ou menos como se fosse política. Não vem? Vários candidatos tentam convencer você. Para depois você fazer o quê? Você tomar a sua decisão, que eles querem seu voto. Né? Então ele vai tentar convencer você, através das campanhas, aquela coisa toda, que ele é a melhor escolha. O outro também vai tentar a mesma coisa, convencer você que ele é a melhor escolha. Mas no final das contas, quem vai decidir em quem você vota? É você. Então é mais ou menos assim, Deus vai ensinar você o caminho dele. E já tem provado para a gente que ele é bom. Né? A Bíblia diz, se é que já tem visto e provado que o Senhor é bom. Então ele vai ensinar o caminho dele do bem. É o caminho onde você vai ser abençoado. E o demônio tem o caminho dele que é do mal. Você está entendendo? Mas
honesto, é verdadeiro. Ele vai te mostrar a verdade, o caminho que você tem que seguir. O diabo não, o diabo ele é enganador. Ele vai fazer umas propostas, negócio aí que ele não vai cumprir nada disso, mas ele vai tentar conseguir convencer você para o lado dele. Mas quem vai decidir é você, se você peca ou não. Você está entendendo? Então, se você, quem você obedece ou não, isso é uma escolha sua. E o diabo, o que ele faz? Ele sabendo que só tem uma maneira de entrar na sua vida, que é fazendo você pecar, o que ele faz? Ele usa as artimanhas dele para tentar a gente, como tentou várias pessoas e com vários tipos de tentação diferentes. Ele tenta a gente, pessoal, na nossa carne, não é no nosso espírito. Está no livro de Gálatas, porque o espírito ele milita contra a carne. Nós não podemos ser tentados, ele não tenta no espírito, ele tenta na carne. Você está entendendo? Fazer você pecar. Então, por isso que você tem que estar atento, você tem que estar sempre ouvindo a palavra, sempre orando, sempre vigiando, para você não cair nas mais variadas tentações dele. Então, ele sabendo que só tem como entrar na sua vida através de uma tentação, ele vai tentar induzir você a pecar. Você está entendendo? Aí você peca e ele entra. Ele não pode forçar você, ele vai tentar você. Entendeu? Então, ele tentou também Jesus. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, Jesus foi tentado. Pastora, mas Jesus, é claro que a gente já sabe que Jesus não ia cair na tentação. Então, para que Jesus foi tentado? Não precisava tentar Jesus, precisava. Jesus, ele estava na carne, ele não estava no espírito. Ele foi tentado, como cada um de nós, como um exemplo. Jesus, tudo que Jesus passou aqui na terra é um exemplo do que a gente pode suportar ou não. Entendeu? Foi um exemplo para a gente. Então, ele já passou por essa tentação e venceu com a palavra de Deus, com a própria palavra, né? Para dar um exemplo para a gente que a gente também podemos vencer a tentação, entendeu? Nós somos capazes de vencer. Então, está lá no livro de Marcos 4, só um minutinho que eu já volto aqui, você pode procurar aí. É Marcos capítulo 4, versículo 1. Acharam aí, pessoal? Então, olha só, presta bem atenção. Vamos lá. Ele está falando aqui, ó. Não, né?
versículo 1 não, pessoal. Peraí. Eu preguei hoje de manhã aqui. Esse aqui no Marco está explicando melhor. Isso aqui é importante a gente aprender. Pessoal, não é Marco, não é Lucas. Isso que eu estou procurando aqui, agora que eu lembrei. Não é Lucas 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1, pessoal. Acharam aí? Isso é importante você aprender, que é para você não cair nessas armadilhas que atrapalham a sua bênção. Que às vezes você está pensando que Deus não quer te abençoar. Não, mas eu já orei tanto, eu já pedi tanto. Deus não quer me abençoar. Não é possível que Deus não quer operar um milagre. Irmão, Deus querer, Ele quer. Mas você tem que lutar para não cair nas armadilhas, nessas ciladas do diabo. Você está entendendo? Então a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando. E nós passamos por todo tipo de tentação. Até na igreja, quando a gente chega na igreja, nós somos tentados a não prestar atenção no que o pastor está pregando. Isso também é uma tentação. A pessoa senta na igreja, o pastor está pregando, a mente da pessoa está em outro lugar. Assim como esse espírito, né, ele transportou Jesus. Eu acredito que ele transportou na mente de Jesus, no alto pináculo do templo. Ele transporta a mente da pessoa na igreja, que é para ela não prestar atenção no que está sendo ensinado. Aí por quê? Porque lá fora, quando ele for tentar você não sabe de nada, não prestou atenção, você vai cair. Você está entendendo direitinho? Então tudo que Deus ensina na igreja é para a gente prestar atenção, porque lá fora você pode passar numa situação que você vai precisar dessa palavra. Entendeu? Funciona desse jeito. Eu lembro que teve um dia aí que o irmão Anderson veio aqui para a igreja, o irmão Anderson, o João, a Luciene, e eu estava pregando. Lembra que eu preguei sobre aquele negócio que aconteceu comigo lá na rua, que às vezes o diabo usa as pessoas, né, para tentar tirar você da presença de Deus e tudo. Aconteceu, claro, a gente não vai citar o que aconteceu uma situação com o irmão Anderson, com o irmão João, não foi? Se eles não tivessem essa palavra, será que eles teriam agido e resolvido do mesmo jeito? Você está entendendo? Que às vezes Deus já prepara você para você não cair naquilo ali, que às vezes aquilo é uma armadilha. É uma armadilha, porque você vai, se não tivesse a palavra, talvez eles fossem agir de outra maneira, não sabe qual seria a reação também da pessoa, entendeu? Esse cara saiu uma tragédia. Então Deus, tudo que Deus ensina na igreja, tem que prestar atenção, pessoal. Senão é como se fosse uma prova. Você não presta atenção, depois tu sai daquilo, você vai ser tentado e vai cair. Você não presta atenção? Então o que acontece? Como eu estava falando aqui, os homens mais usados por Deus na Bíblia alguns caíram em tentação, mesmo sendo tão usados por Deus. Porque o diabo, ele é chamado na Bíblia de tentador. Ele é chamado na Bíblia de tentador. Ele tenta você para fazer você cair, para tirar você da presença de Deus e fazer você perder suas bênçãos. Então, ele está ensinando aqui, vamos lá no Lucas 4, versículo 1. Acharam aí, pessoal? Ele está dizendo assim, a tentação de Jesus Cristo. Até Jesus foi tentado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Não é isso? Em 40 dias ele foi tentado pelo
diabo. Não foi um dia nem 2 dias, não. Ele foi 40 dias tentado pelo diabo. Tem gente que se o diabo tentar meia hora já era. Você está entendendo? Tem gente que se tentar 5 minutos já era, caiu. Aí ele está dizendo assim, 40 dias foi tentado pelo diabo. Naquele dia, o que ele fez, pessoal? Ele não comeu coisa alguma. E terminando, ele teve fome. Presta atenção, Jesus estava ali, ele foi tentado 40 dias pelo diabo. Jesus não comeu. Por que Jesus não comeu e não bebeu? Na outra passagem, que isso aqui tem aqui em Lucas, tem em Marcos, tem em Mateus, se não me falha a memória, lá em Mateus está dizendo que ele estava em jejum. Jesus se preparava para não cair na tentação, coisa que muita gente não faz. Não faz um jejum, não faz uma oração, a pessoa não procura ler uma Bíblia. Tem pessoa que nem ouvir a palavra, não ouve, quer dizer, a pessoa está vazia. Vai vir o diabo tentar, vai pegar a pessoa desprevenida. Como a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Ele está ensinando a gente a se fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor como? As armaduras de Deus, a palavra de Deus, o louvor. A palavra de Deus, o louvor, a oração. Você tem que se fortalecer no Senhor, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo, porque ele arma as armadilhas dele. Tudo para tentar derrubar você. Astutas e ciladas, para quê? Para derrubar você. Cita um exemplo da Bíblia, o Sansão. O Sansão, o diabo arrumou uma cilada para o Sansão. Não conseguia vencer ele na força, não, vamos inventar, pegar uma coisa aí, fizer uma cilada, uma armadilha para ele, entendeu? E o diabo, ele sabe que enquanto você estiver firme com Deus, você está orando, você está vindo para a igreja, está buscando a Deus, o diabo não consegue vencer você na força, não dá, porque a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como o diabo vencer você com Deus. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai arrumar uma cilada, presta atenção, para tentar fazer você pecar. Porque ele sabe que a única coisa que pode afastar você de Deus é o pecado. Você caindo no pecado, aí você se afasta de Deus, a porta está aberta. Aí ele entra. Entendeu? Tem muita gente aí que acha que não, porque Deus pesou a mão, que Deus castigou. Irmão, nós estamos na época da graça. Não é Deus que destrói ninguém, não é Deus que castiga ninguém. Ele quer salvar. Lembra o versículo que eu botei outro dia aqui? Que Jesus falou que eu não vim para destruir as almas, sim para salvar. Então, Jesus não veio para destruir ninguém, Jesus veio para salvar. O demônio é que veio para roubar, matar, destruir. Só que para ele entrar na vida de uma pessoa, porque uma vez o meu pastor falou uma coisa, que assim, que ele está certo, eu concordei com ele, que às vezes a pessoa abre lá a porta para o diabo, a coisa dá ruim, depois, mas é o diabo, gente, o diabo a gente já sabe que ele é o diabo, já sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. Agora a gente tem que fechar as portas dele. A gente já sabe que ele é assim, só que a gente não pode abrir as portas. Você está entendendo? Ele não pode sair invadindo a sua vida. A palavra de Deus diz que o que é de Deus, o maligno não toca. Você vê que o Jó, quando ele deu uma brechazinha, o Satanás foi lá no céu pedir autorização para tocar no Jó. Lembra disso? E Deus teve que dar aquela autorização lá, não, né? Deus não pôde fazer nada porque ele tinha deixado uma brecha, ele tinha medo, tinha receio. Só que Deus falou, somente contra a vida dele não faz nada, não, você não vai matar ele, não deixou matar o Jó.
Mas o diabo entrou e fez maior lenha na vida do Jó, gente. Caiu de uma brechinha, você está entendendo? É o passaporte. Pecado é o passaporte que você dá autorização para ele entrar. E ele, para ele entrar, ele precisa tentar você. Entendeu? Ele não pode forçar você a pecar, ele vai tentar fazer você pecar. É onde você tem que ser uma pessoa atenta, você vigiar, conhecer bem a palavra, para você não cair nessa armadilha. Então, ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Ele está dizendo: em 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu alguma coisa. E terminado eles, finalmente ele teve fome. O que ele teve, pessoal? Fome, não é isso? Aí está dizendo assim: aí disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Deixa eu dar uma paradinha aqui para te explicar. Eu, na minha mente, eu acredito o seguinte: eu acredito que essa tentação devia ser na mente de Jesus. Mas por quê, pastor? Porque preste bem atenção, pessoal. A palavra de Deus diz o seguinte: o demônio, ele é um espírito que ele não tem corpo. Por quê? Porque eu e você viemos do meio natural, né? Eu vim do ventre da minha mãe, você veio do ventre da sua mãe. Jesus veio pelo ventre de Maria. Mas o diabo, por exemplo, ele não veio pelo ventre de ninguém. Você nunca ouviu falar que uma mulher engravidou, o diabo nasceu? Não. Ele foi lançado lá do céu aqui na terra. Estão entendendo? Ele foi lançado lá do céu aqui na terra. Ele não é um cidadão legal da terra. Ele não é um cidadão... Oi, João, boa noite. Ele não é um cidadão legal da terra, ele é um invasor. Ele veio e ele é um espírito que não tem corpo, porque o corpo é formado aonde, pessoal? No ventre, não é isso? Ele não tem corpo. Então você não ouve falar que tinha Jesus e mais um homem aqui, não. Estava ele e o diabo. O diabo não tem corpo. Jesus tinha, ele não. Eu imagino que essa tentação devia ser na mente de Jesus. Sabe, Jesus deve ter com fome, né? Olhou para uma pedra lá perto, lá, e quando Jesus olhou, o diabo veio na mente de Jesus: ó, se tu é filho de Deus, por que você não transforma aquela pedra em pão? Porque o demônio, pessoal, isso que você tem que entender, ele fala na mente da pessoa. Ele dá sugestão na sua mente. Você está entendendo? E ele estava sendo tentado com pão, porque ele estava com fome. Já estava tentando transformar o pão a pedra em pão, né? Porque a necessidade de Jesus era pão, ele estava com fome. Mas nós, o que ele vai tentar, gente? Na nossa concupiscência. Já o Sansão, o diabo já não tentou o Sansão para transformar nada em pão, comida, não. Ele já usou a Dalila, porque a concupiscência do Sansão era a mulher. Você está entendendo? Então o diabo, ele tenta você na sua necessidade. Aquilo que você está passando, ele vai lá e tenta você. Então vamos dar uma paradinha aqui. Pastor, que tipo de tentação que existe? Irmão, existe a pessoa... Às vezes, né, o diabo tenta. Às vezes o diabo tenta fazer a pessoa suicidar. Às vezes a pessoa está passando numa situação que é desesperadora. A pessoa não consegue ver uma saída. Você está entendendo? E o diabo começa a trabalhar na mente daquela pessoa que a vida dela não tem mais jeito. Ah, mas você não vai conseguir sair dessa, não. Para você não tem mais jeito. Você não vai conseguir mais se ver livre desse pecado, ou dessa dívida, dessa doença, sei lá, ou desse vício. E ele começa a trabalhar na mente da pessoa, para a pessoa acabar com a própria vida.
Eu sei disso porque eu já fui tentada a tirar a minha vida. Quando eu estava nos vícios da bebida, droga, cigarro, eu tentei sair de tudo quanto é jeito dos vícios, eu não conseguia sair. Porque eu não tinha Jesus, não tinha a palavra de Deus. Né? Eu estava tentando sair sozinha. Muitas das vezes a pessoa quer sair do problema, de uma situação sozinha, sem a ajuda de Deus. Não, irmão. Você tem que se aproximar de Jesus. Jesus é a saída para qualquer tipo de problema. Só que eu já não via mais uma solução na minha vida. Eu já tinha tentado várias vezes e não conseguia. Entendeu? O que aconteceu? Eu fui tentada a tirar a minha própria vida. O diabo ficava falando, eu ouvia nitidamente ele falando comigo, tá, pessoal? Às vezes eu usava muita droga e tal. Depois eu sentava assim na cama, depois do efeito passado, eu ouvia assim como se tivesse uma pessoa conversando comigo. Não nada, se sentado na cama, conversando comigo. Por que você não se mata? Assim mesmo. Não adianta mais mesmo, você não consegue largar esses vícios. Você já tentou e não conseguiu. Tem gente aí, que eu via pessoas famosas, né? Pagando clínicas. Eu via pessoas famosas pagando clínicas, né? Pagando essas clínicas caras para poder ser liberto lá dos vícios, a pessoa não conseguia ser liberta. Aí o diabo falava na minha mente, se essas pessoas aí que têm dinheiro, pagando essas clínicas, não conseguiu ser liberto, imagina você que não tem um centavo. Você vai morrer com esse vício, não tem mais jeito não. E eu ainda ouvia isso dos outros, sabia? Eu ouvia isso de parente, eu ouvia isso de pessoas que falavam para mim, isso vai morrer alcoólatra. Isso não tem mais jeito não. E às vezes você ainda ouve as pessoas dizer que o seu caso não tem mais jeito. Aí piora mais ainda. Se fortalece a tentação, entendeu? Então o diabo botava na minha cabeça, por que você não se mata, acaba logo com isso? Você já é uma tristeza para os seus pais. Se é uma decepção para sua família, sua mãe não aguenta mais. Você só faz sua família passar vergonha. Era assim mesmo. Não tem mais jeito mesmo, porque se acaba logo com a sua vida. Eu tentei suicídio 2 vezes. Porque eu fui tentada a tirar a minha própria vida. Tem pessoa que passa uma situação que ela é tentada a se suicidar. Ela é tentada a desistir. Quer saber? Eu já orei muito por essa situação. Eu já orei muito para ser curada dessa doença. Se eu for curada, eu vou. Se eu não for, eu morro logo de uma vez. A pessoa desiste. O diabo tenta fazê-la desistir de lutar pelo seu casamento. Tem horas que ele põe uma voz na mente da pessoa, né? Se fosse você, eu largava logo esse homem. Deixa ele vai pro lado dele, você pro seu. Isso aí não muda mais não. Você fica nessa aí, você tá nova ainda. Mesma coisa é a mulher. É o marido. E você vai ficar nessa esquentando a cabeça todo dia. Mulher tem a balde por aí. Sai fora dessa. Você está entendendo? O demônio sempre vai trabalhar. Às vezes a pessoa é tentada a não ir para a igreja. Às vezes a pessoa é tentada a não ir para a igreja. Agora presta bem atenção. O Zacarias, está lá no livro de Lucas, capítulo 1. A gente não vai lá não. O Zacarias, ele foi escolhido para entrar no templo para oferecer incenso. Teve um dia que ele foi escolhido. Ele que vai lá no templo oferecer incenso a Deus. Aquele dia que ele foi escolhido para ir no templo foi o dia da bênção dele. Foi o dia da vitória dele. Foi o dia que Deus já tinha escolhido para falar com Zacarias através do anjo, né? Deus tinha escolhido aquele dia para enviar o anjo para avisar o Zacarias que a mulher dele, que era estéril, né? Eles iam receber uma bênção, eles iam ter um filho, que era João Batista. Tem
Entendeu? Mesmo ele sendo estéril, já avançado de idade, o sonho deles era ter um filho. Naquele dia que ele foi escolhido para ir no templo, era o dia que Deus escolheu para falar com ele através daquele anjo. E se ele não vai naquele dia? Olha a oportunidade que ele ia perder, porque muitas das vezes, no dia da sua bênção, você é tentado a não ir para a igreja. Entendeu? No dia que vai acontecer o seu milagre, o demônio, vai hoje não. Você vai lá e já foi ontem. Entendeu? Ele tenta, você está cansado, o diazinho que não tem nada não, o dia da sua bênção. Entendeu, pessoal? Você é tentado a não orar. Lembra do Daniel, que fizeram, comprou contra Daniel? Tudo para o Daniel não orar. Porque o Daniel era homem de oração, ele orava 3 vezes por dia. E presta bem atenção, Deus pôde livrar o Daniel da cova dos leões por causa que ele orava, gente. Por isso que ele não caiu naquela tentação, ele podia ter ficado lá com raiva, todo mundo contra ele. Só o rei que não estava contra ele, o resto estava todo mundo contra ele. E armaram uma armadilha lá para impedir ele de orar. Toda vez que o demônio tenta você para você não orar, tenta você para você não buscar a Deus, alguma coisa ele está querendo aprontar na sua vida. Tenta impedir você de ir para a igreja. Você entendeu, pessoal? Alguma coisa ele está querendo aprontar. Então existem vários outros tipos de tentação. Às vezes o cara casado, o diabo tenta o cara com outra mulher. Não, mas olha lá, o moço está te dando molinha ali. Sim, a mulher também é tentada. E o Bernardinho lá da padaria, já viu como é que ele te trata? É um cavalheiro e tal. Pastor, mas não, todos os homens não é cavaleiro, não. Tem uns que é cavaleiro e outros que é cavalheiro. Sabe a diferença de um para o outro? Ou não? Quem sabe a diferença? Não? Já veio o pastor. Cavaleiro é aquele que monta. Cavaleiro é aquele que monta no cavalo. Cavaleiro é aquele que monta no cavalo. Cavalheiro é aquele homem que é gentil, entendeu? Carinhoso com a mulher. Entendeu? Tem o cavaleiro e o cavalheiro. Então, a mulher também é tentada. Os filhos são tentados a não obedecer os pais. Isso é um pecado, né? Aí o diabo fala, é só a mãe fica te enchendo a paciência. Não atende não. Isso tudo é pecado, pessoal. Responde a mãe, quer bater boca com a mãe, com o pai. Eles são tentados a isso. Existe a tentação que a pessoa está lá solteira, igual, por exemplo, eu sou viúva, né? Tem pessoas aí que não é viúva, mas é solteiro, vive sozinho. E Deus está mandando você fazer o quê? Procurar uma pessoa certinha que seja do Senhor, casar. Quem tem interesse de casar? Aí a pessoa é tentada a arrumar um casinho aqui, um casinho ali. Aí a pessoa pega uma AIDS, aí pronto. Estraga tudo, entendeu? O diabo sabe o que ele faz? Tu vai ficar nessa aí dentro de casa aí, ó, pra titia? Não é assim que a pessoa vai ficar pra titia? Você tá nova ainda, rapaz. Você tá novo ainda, vê se arrumar um rapaz. Lá o Getúlio, ó. O Getúlio tá solteiro. Entendeu? O Getúlio tem casa, é bonito. A mesma coisa também é o homem. E se fosse você, ia lá. Bernadette agora está solteira. Entendeu? Ela sempre que teve interesse em você, e a pessoa vai e acaba com aquele relacionamento. Não é de Deus, acaba dando errado. Tem gente que é tentado a largar o emprego. O patrão fala lá, tem hora que dá vontade de, quer saber? Manda esse patrão catar pouquinho logo, você pode trabalhar em outro lugar, entendeu? Você não precisa de sair não, fala com ele que você não quer uma porcaria de emprego nenhum, não. Tem gente que é tentada a largar o emprego, tentada a xingar, tentada a brigar com os outros, tentada a mentir. Poxa, mas se você mentir,
Ó, se você falasse isso, vai te dar isso, te dar aquilo. Ele tenta mostrar a você que você vai ter uma vantagem, que é mentira do diabo, aquilo é só na hora. Porque o diabo é o pai da mentira. Você usar uma ferramenta que é do diabo, você não vai conseguir nada. Vai piorar a sua situação. Você é tentado a não devolver a Deus o dízimo que é do Senhor. Entendeu? Não, a Deus entende a sua necessidade e tal. Isso aí é se sobrar, não é assim, pessoal. Oferta, já não é bom você dar nada que sobra para Deus, né? Uma oferta você pode até esperar as coisas melhorar um pouco, mas dízimo não. Dízimo é uma fidelidade da gente com Deus. A gente tem que esperar melhorar, porque se a gente não devolver o que é de Deus, o devorador vai ficar solto, nunca vai melhorar. Porque Jesus disse o seguinte: se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. A pessoa é tentada com esse negócio de internet, ver vídeo, coisa pornográfica, que Deus não aprova. Isso é uma porta que o diabo entra. Daqui a pouco a pessoa está atormentada, está dando tudo errado. Os filhos são tentados a mentir para os pais. Você está entendendo? Não fala nada não, senão sua mãe vai brigar, seu pai vai brigar. Aí vai se envolver com negócio de amizade, negócio de internet, com coisas que não devem fazer. São tentados a ver, vai lá, abre essa página aqui, ninguém está vendo, olha para o lado, tua mãe está aqui, teu pai está aqui, então não tem ninguém aqui. Tem ninguém em casa mesmo? Aí vai lá pro celular, mexe no que não deve. Daqui a pouco o demônio entra. O pai de entrar não tem idade, né? Lembra o pai do jovem lunático? O demônio entrou no menino, ele ainda era criança. Você entendeu? Tem gente que é tentado largar o ministério. Tem gente que é tentado a largar o ministério. Você vai ficar aí nessa aí, ó. Pregando, ninguém se converte. Até os pastores tentados, eu estou pensando que não. Vai ficar nessa aí, pregando, ninguém se converte. Você não vai pregar lá em tal lugar, lá o povo lá vai se converter rapidinho, entendeu? Lá é maior, lá o povo vai se converter logo. Assim como tem gente que é tentada a largar a sua congregação. Que está escrito lá no livro de Hebreus, está escrito assim: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. A Bíblia está dizendo que não é para você abandonar, mas tem um montão de gente que abandona. O diabo põe na tua cabeça: vai lá para a igreja X, aquilo ali é pastora, só fica naquele negócio ali. Não, lá na igreja X o fulano já ganhou um carro, entendeu? O outro já está de moto, você vai ficar nessa ali. Lá o Bernardino já se converteu. Aí ele tira você dali e leva você para um lugar que não tem nada a ver com a palavra, até você enxergar que aquilo tudo é um teatro. Você vai vasculhar a mesma vida dos outros, não é nada daquilo ali. O diabo te enganou e tirou você da presença de Deus, até você descobrir isso é um maluco. Você está entendendo? Ele tenta você nas mais variáveis tipos de tentação, pessoal. Ele tenta fazer você desistir da sua fé. A Bíblia diz, ele tenta tudo no pecado, porque ele vai procurar uma coisa que seja pecado. A Bíblia diz o seguinte, que meu justo, Jesus falou, meu justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. O que é recuar? Desistir. Aí os discípulos falaram, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que segue. Então o diabo tenta fazer você desistir no meio do caminho. Tu vai ficar nessa aí, ó. A igreja, não está vendo nada de mudando na sua vida. Você está nessa aí, já estão um tempão, ó, ninguém se conversa, não acontece nada. Ele tenta fazer você desistir. Outro dia eu preguei sobre aqueles discípulos que abandonaram Jesus, lembra? Quem estava aqui aquele dia que eu preguei sobre aqueles discípulos que abandonaram Jesus? Tudo é para nós esse discurso. Aí Jesus perguntou para os 12, queres nós ir também? Não, mas para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna.
Quer dizer, aqueles dali permaneceram com Jesus, mas os outros foram embora. Já não andavam mais com Jesus, que achavam que era muito difícil que Jesus pregava. Então o diabo tenta fazer você desistir no meio do caminho, das promessas de Deus, daquilo que Deus te prometeu. Ah, o pastor está falando que a família vai se converter, mas vai nada. Olha o tempo que você está orando pela sua família. Ninguém se converte, não acontece nada. Ah, tá, o pastor fala que você vai prosperar, mas quando que você vai prosperar, que o negócio nunca chega? Você está entendendo? Ele tenta fazer você desistir. Tenta jogar você contra o outro, tenta jogar contra o pastor, tenta jogar o marido contra a mulher, os filhos contra os pais. Ele faz isso, gente. Tudo isso é uma tentação. Você entendeu? É uma tentação. Tem hora que a gente oferece, faz uma oferta lá, numa coisa que não tem nada a ver com Deus. Outro dia eu fui fazer um depósito. Eu tinha que entregar o meu dízimo. E já que eu estava lá em Leopoldo, eu falei, então eu vou depositar, que aí eu posso passar pelo pastor pelo Pix, né? Já que eu só vou lá uma vez por mês, na Santa Ceia, eu passo pelo Pix. Aí eu cheguei lá, peguei meu dinheiro do dízimo, pedi a menina para depositar no cartão, aí ela botou o cartão lá, aí tinha um negocinho no quadradinho assim, acho que é Mega Sena, né? Aí, não vai fazer não uma fezinha hoje não? Eu falei, não. Aí tá acumulada, tá uma pomada, rapaz. Pô, uma coisinha só, um bilhetinho só. Você vai concorrer, vai perder, tá? Aproveita que tá acumulado. Eu falei, não, filho, eu não quero. Eu vou lá insistindo comigo. Você tá entendendo? Você é tentado a pecar de tudo quanto é jeito. Você entendeu? Tudo quanto é jeito, você é tentado a pecar. Eu falei, não, filho, eu não quero. Mas tá acumulado. Não, mas pode estar acumulado, deixa acumulado, filho. Eu quero fazer meu depósito. Você tá entendendo? E o diabo tenta fazer você tomar um negocinho. Tenta, você tá lá com seus, um colega lá, uma colega, entendeu? Um calor danado, você fica esquentando o cabelo, negócio de igreja, cheio de problema. Então, toma uma pirinagem para se distrair um pouco. Você também, gente, tem que viver. Hã? Você tem que viver, vai ficar só trabalhando para a igreja? Não, você também tem direito de tomar um negocinho, um shopping e tal, comer lá uns petiscos. Eu tenho direito de tomar petisquinho, entendeu? Tudo isso para ajudar você. Ele tentou uma pastora, eu não te contei da história da pastora. A pastora já tinha sido liberta, irmão. Aí o pastor Mota estava contando lá que ela foi numa festa, e lá na festa ela foram oferecer cerveja para ela. E o diabo tentou ela, porque usou a boca dos outros para falar que nada, vai dizer que você ainda não sente vontade de tomar. O diabo vai fazer isso. Às vezes ele usa a boca dos amigos. O que é isso, rapaz? É até crente, mas tá morto não, rapaz. Entendeu? Tá crente, mas não tá morto não, tem que viver e tal. Tudo é pecado, isso é fanatismo. Nada a ver com uma pirinagem, entendeu? Aí o que acontece? O diabo tentou ela caiu na tentação. Ela foi, pegou um copo e bebeu. Ai, irmão, depois daquele ali foi outro. O pastor tomou um porre. Aí depois lá na igreja souberam que ela tinha bebido. Aí o que fizeram com ela? O pastor lá também foi tentado. O pastor também foi tentado. Ele falou na frente de todo mundo, poxa. Mas falou, vai lá e entrega a carteirinha a ela, você não congrega mais aqui. Ele podia ter conversado com ela em particular também, né? Quem não era, né? Mas as pessoas já podia ter dizer ele conversasse com ela com carinho, né? Ó, eu vou te ajudar a você sair dessa, mas luta para você não fazer mais isso e tal. A mulher até teria se consertado, né? Mas não, ele mandou entregar a carteirinha dela, que a mulher não era mais pastora e tal. E ela saiu, né? Praticamente foi expulsa da igreja. Ela saiu e o diabo deve ter começado a tentar ela, tá vendo? Agora já era. Que vergonha, todo mundo soube o que você fez. Não tem mais jeito para você, porque o diabo faz, você já pecou,
Ninguém vai acreditar em você, que você era uma pastora e tal. Começou a tentar ela foi para casa e suicidou. Tudo por causa de uma tentação. O diabo tenta você. Estão entendendo direitinho? Assim como ele tentou Jesus, ele tenta você. Ele fica estudando para você para ver qual é a sua fraqueza, que a Bíblia chama de concupiscência, que é aquela área que você é mais vulnerável. Tem gente que é muito estourado ou estourado. Então o diabo sempre vai arrumar alguém para tentar você, tirar você do sério, para tentar fazer você discutir, tentar fazer você arrumar um problema. E muitas das vezes que você não entende é o seguinte, que ele está tentando fazer você se explodir com aquela pessoa, correto? Mas às vezes ele já preparou aquela pessoa até para te dar umas facadas, uns tiros. Está só esperando você se explodir. Você está entendendo? O diabo é sujo, irmão. Ele tenta você, vai deixar por isso mesmo, você é mané, você é palhaço. Aí você vai lá querer tirar satisfação. E às vezes o demônio já está usando lá o outro lá para poder, entendeu? Quando você for tirar satisfação, o diabo vai tentar ele também. Acaba logo com esse cara aí, que você não está armado mesmo, cara marrento, entendeu? Aí pronto, você morre. Por causa de uma tentação. Entendeu, pessoal, como é que funciona? Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. E 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele rebateu aquela tentação. Com o quê? Com a palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito, pessoal. E às vezes até na sua mente, quando você é tentado, você tem que rebater aquilo ali. Você está entendendo? Você vai ficar aí, você não vai conseguir ficar sozinho muito tempo, não, sozinho muito tempo, não. Você não está morto, tem que ter alguém, Você não está vendo que não vai conseguir, você tem que ter sempre uma palavra. Olha, Satanás, está escrito que maior que está em mim do que está no mundo. Mas aí o diabo está te tentando, você vai que não. Nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará. O Senhor te livrará do laço do passarinho. Mas está andando uma peste, uma doença nova aí que está matando todo mundo. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Mas é muitos contra você. Pois é, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não vai me atingir. Mas sua família vai acabar morrendo, mas crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E essa doença aí, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. Mas esse mês está difícil, está com dívida. O Senhor, meu pastor, você tem que ter palavra para rebater ele. Você entendeu? Senão você cai naquela tentação. Ele começa a falar no teu ouvido, falar. Mas você já pecou demais. Para você não tem mais jeito. Pois de tudo que você fez, não tem mais jeito, você já pecou muito. Pois é, mas está escrito: se eu for fiel confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar e purificar de toda iniquidade. Aí você pediu o perdão de Deus, que o diabo está te condenando. Você pecou aí, e aí vem nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que ter palavra. Se você não tiver palavra para rebater a tentação, você cai. Entendeu? É assim, desse jeito que você tem que fazer. Mas aí se você pegar um negocinho ali do fulano, está escrito: os roubadores não herdarão o reino do céu. Demônio, eu não quero nada que é seu. Você vai lá e devolve. Estão entendendo direitinho como é que funciona, gente? É isso que você tem que pedir força a Deus. Mas é medo. Não, o verdadeiro amor
lança fora todo medo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Tudo isso você tem que guardar a palavra. É para você vencer a tentação. Jesus já tirou logo a espada. Entendeu? Oh, espera aí, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O demônio desistiu logo, pessoal? Não desiste nada. Lá vem ele com outra coisa. Ele tenta fazer você murmurar da vida, sabia? Aquele dia que dá tudo errado. Misericórdia. Tem dia que você acorda, mal botou o pé fora da cama e já começa. Você já tropeça ali mesmo. Você não tá entendendo? É o dia que dá tudo errado para você. Aí o diabo começa a tentar fazer você reclamar da vida. Daqui a pouco você cai na tentação, tá difícil, tá bravo, e quanto mais você reclama, pior fica. Repara isso só, quanto mais você reclama, vai piorando cada vez mais. Entendeu? Ele tenta fazer você murmurar da vida. Aí o que acontece? Não foi dessa vez, né? Mas o diabo não desistiu. Aí, só um minutinho, pessoal, já volto já. Passa um pouquinho aqui, tá pequenininho. Pessoal, sabe o que aconteceu? Ele não desistiu naquela ali, ele veio com outra. Olha só, presta atenção. Ele disse assim, ó, e o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento, em um momento de tempo, todos os reinos do mundo. Preste atenção, ele mostrou no momento de tempo. Eu acredito que isso aqui era na mente de Jesus, pessoal. Você entendeu? Às vezes você sai. Vou te explicar o que é uma tentação. Há muitos anos atrás, assim que eu tinha um pouco tempo que eu estava na igreja, Jesus tinha me libertado das drogas, dos vícios, fazia pouco tempo. E eu não tinha nada dentro de casa. Nada. Para dizer que não tinha, eu acho que não tinha dinheiro para comprar um ovo. Para dividir para mim, para Natasha, para Yasmin e para o Igor. Porque o Samuel estava fora de casa. Na época eu estava orando por ele, que ainda estava nos vícios. E eu saí para o lado de fora, já tinha orado a Deus, eu saí para o lado de fora, fiquei olhando assim para a rua, pensando, meu Deus, aonde que eu vou arrumar as coisinhas para o Senhor? Só precisa prover as coisinhas para a gente e tal. Nisso eu vi um cavalo, presta atenção, um cavalo, como é que é o nome daquilo ali, que eles botam aquela, tipo
uma bacia grande que eles botam assim, comprida, eu não sei o nome que se dá aqui não, que é onde o cavalo come. Coxo, né? O cavalo estava com aquele coxo cheio de comida, comendo. Aí eu olhei assim pro cavalo, o diabo falou na minha mente, olha lá, até o cavalo tem o que comer, assim mesmo. E você fica aí nessa aí, ó. Engraçado, quando você estava lá no mundo, todo final de semana você fazia churrasco. Mas você quis aceitar Jesus, então fica nessa aí, ó. O senhor vinha dentro de casa, assim mesmo. Será? Aí veio aquilo na minha mente. Quando eu olhei para o cavalo comendo, veio aquilo na minha mente. Até o cavalo tem que comer. Ou seja, até o cavalo está melhor do que você. Você entendeu? Isso é uma tentação. Então eu acredito que isso aqui tenha sido na mente de Jesus. Ele levou por um momento, mostrou todos os reinos da terra. E olha a proposta que ele fez para Jesus, ó. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Olha só, olha a proposta que ele fez para Jesus. Eu vou te dar isso aí tudo, ó. Portanto, se me adorares, tudo será seu. Tipo, se você passar para o meu lado, eu vou te dar isso tudo. Mentira do diabo, porque na verdade o diabo não tem nada. Ele é um derrotado, pai da mentira. Se ele pudesse fazer um milagre por alguém, o primeiro milagre que ele faria seria por ele mesmo. Ele ia se salvar, porque ele é condenado. Ele sabe que quando Jesus vier, ele vai morar lá no Hades, né? Então eu acredito que o primeiro milagre que se ele pudesse fazer, ele faria, seria salvar ele mesmo. Ele já não pode fazer nada por ninguém. Só que ele estava fazendo essa proposta a Jesus, ó, tudo isso aqui, se você me adorar, eu vou te dar isso. E tem hora que o demônio tenta você, fala, se você não estivesse na igreja, talvez você já estava bem de vida, já estava num lugar assim, ganhando não sei quanto, com 2, 3 mulheres, com 2, 3 homens, você está entendendo? Ele começa a te mostrar as coisas lá do mundo. Olha lá, aí você sai lá de fora, seu vizinho fazendo aquela churrasco, aquela picanha cheirosa, você sempre sentava no bolso, olha lá, ó, tá vendo? Fica nessa aí, fulano vai na igreja e dizima lá a picanha dele. Olha o carrão dele. Olha o carrão dele. Você fica aí, anda de carroça, andando a pé, de bicicleta, olha o carrão dele. Não dizima nem nada, tá com o carrão parado lá no portão. Olha o casarão dele, de 2, 3 andares. Mas a gente, quando vê essas coisas, presta bem atenção, pessoal. A pessoa pode ter tudo. Aqui, o reino do mundo, né? O mundo já é do maligno. Então ele está aí sob domínio de dinheiro, prostituição, ele está por trás disso tudo. Mas que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pessoa pode ter tudo o que ela quiser. Se ela não tiver salvação, ela não tem nada. Porque se ela morrer em pecado, para onde ela vai, não vai levar um centavo. A casa fica, o carro fica, a picanha também fica. Lá não tem picanha. Lá tem um fogo, mas a picanha não tem. Entendeu? O fogo até tem, mas a picanha não tem. E lá onde a pessoa vai, lá a pessoa perde tudo e perde a salvação, pessoal. Ela acaba sem nada. Lembra do rico e do Lázaro? Vai ver que o pobre do Lázaro ficava esperando cair as migalhas lá. Vai ver que o rico fazia churrasco lá na beira da piscina. Se tinha piscina lá na época, né? E às vezes ele ficava lá, tadinho, sentindo cheirinho lá de fora, poxa. E às vezes o diabo falava isso para ele, olha lá, seu otário. Você fica nessa aí, servindo Jesus, está mendigando aí, ó. O outro está lá, não dá o dízimo, não busca Jesus, é o vidão dele lá. Mas e depois que os dois morreram? Que veio o anjo, já começou já no começo, né? O anjo veio buscar o Lázaro. A Bíblia não diz que o anjo veio buscar o rico. O rico foi sepultado. E lá no Hades, quem estava lá queimando, nem
água, uma gota d'água ele não tinha. Com tanta riqueza dele, cadê? Tudo aquilo que ele tinha de riqueza não podia comprar um copo com água para ele lá no Hades. E o Lázaro? Lázaro com tudo lá, no seio de Abraão, uma terra toda feita com ouro, pedras preciosas. Entendeu, pessoal? Então, se a pessoa tiver tudo nessa terra, mas não tiver salvação, desculpa falar, tadinho, é um pobre, que nem lá Jesus falou lá no Apocalipse, é um pobre, miserável e nu. Que ele falou, aconselho que venha de mim como colírio para os seus olhos. Porque tu acha que você é rico, mas tu é pobre, miserável e nu. Está escrito lá no Apocalipse isso. A pessoa sem Jesus, a pessoa não tem nada, pessoal. A pessoa pode ser humilde, tá comendo uma fritadinha ali, tá. Mas você é salvo. Se você morrer ali comendo aquela fritada, você tá. Você daqui a pouco tá andando lá na rua de ouro. Opa, onde eu vou parar aqui, entendeu? Foi salvo. Lá não tem choro, não tem tristeza, não tem miséria, não tem mais nada. Tem conta para pagar, não tem problema. Entendeu como é que funciona? Mas se o diabo tenta a pessoa aí, você vai ficar nessa aí, ó, trabalhando igual desesperado, devolvendo seu dízimo, você não tem nenhuma bicicleta para andar. Getulhão, ela não vai para a igreja, não dizima, né? É o terceiro carro que ele compra esse ano. O diabo tenta você. Sai fora dessa, vai, entendeu? Tudo mentira. Então ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele disse assim, ó. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo lhe disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus não caiu nessa. Jesus sai para trás de mim, Satanás. Está escrito. Mais uma vez ele usou a palavra. Você tem que ter a palavra. Você entendeu? Você tem que ter a palavra para se defender do inimigo. Aí ele está dizendo aqui, ó. E levou, aí tu acha que ele desistiu. Também não desistiu não, pessoal. Ó. E levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. O que eu falei para vocês que a pessoa é tentada a suicidar? Não falei isso? Ele botou Jesus num lugar bem alto. Falou assim: por que você não... É como se tivesse botado ele num prédio bem alto, no pináculo do templo, lá no prédio. É como se tivesse botado ele lá no prédio. Aí, por que você não se joga daqui para baixo? Tem gente que é assim, pessoal. Por que você não se joga daqui logo também? Não sei o que. Você está entendendo? Tem umas pessoas que ainda até botam na cabeça: não vai nem morrer não, mas pelo menos o pessoal vai passar a te dar mais valor. Que valor, irmão? Tudo quebrado. Entendeu? Aí está dizendo aqui, ó. E disse: lança-te daqui para baixo. Ele estava tentando fazer Jesus praticamente cometer o suicídio, irmão. Você botar a pessoa lá no pináculo, mandar a pessoa se jogar. Você entendeu? Mas o que aconteceu? Aí o que ele disse? Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que sustente nas suas mãos, para que nunca tropece com o seu pé em pedra. Aí ele pregou para Jesus, irmão. Gente, é isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Ele pregou para Jesus. Jesus, o próprio verbo, a própria palavra, ele tentou pregar, porque realmente está escrito. Está lá no Salmo 91. Mandará os seus anjos, né, na ordem a teu respeito, para que te guardem. Está lá no Salmo 91. Está escrito, tá, mas era o diabo que estava falando com Jesus. Se ele tentou pregar para Jesus, imagina para a gente.
Se ele tentou convencer a própria palavra, o contrário, imagina, gente. Então ele está falando aqui, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti para que te guardem e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o seu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus também falou para ele, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele disse assim, aí o que aconteceu? E acabando o diabo toda a tentação, você vê que ele não desistiu de primeira, pessoal. Você viu? Ele tentou com uma coisa, não tentou com pão, não conseguiu, tentou com dinheiro. Assim ele faz, às vezes ele tenta você com droga, tenta você com prostituição, tenta fazer você mentir, tenta fazer você ver uma coisinha que não deve na internet. Você está entendendo? Tenta você com vício, ele vai tentando você para ver se consegue te derrubar em alguma coisa. Tenta fazer você murmurar. Estão entendendo direitinho, pessoal? Tenta fazer você não ouvir mais a palavra. Se você não ouvir a nossa palavra, a mesma coisa, o pastor já vai pregar a mesma coisa mesmo. Você está entendendo? Ele tenta você com a mais variada tipo de tentação. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por quanto tempo, pessoal? Por algum tempo. O diabo não desistiu dele. É isso que eu queria que você entendesse. Ele vem tentar você. Aí você resiste à tentação, que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aqui Jesus estava resistindo ele com a palavra, certo? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu e o diabo saiu, fugiu, mas por algum tempo ele não desistiu. Aí ele sai da sua vida. Você resiste ele sai, mas daqui um tempo ele vai voltar de novo. Enquanto nós estivermos vivos, ele sempre vai procurar tentar a gente. Ele tenta jogar o marido contra a mulher, fazer o marido tratar a mulher mal, que é pecado. Tenta fazer a mulher não ser submissa. Você vai ficar nessa aí, se é a Amélia, por acaso. Você entendeu? Ele faz essas coisas, pessoal. Tenta tirar a pessoa de casa. Tudo isso ele tenta. Então, pastor, como é que eu faço para me livrar da tentação? Primeiro, o que Jesus usou aqui? A palavra. Efésios 6, vamos lá. Aqui você já viu que ele tenta. Agora, como é que eu vou resistir isso aqui? Efésios 6. A palavra de Deus diz que você conhecereis a verdade você não cai. Olha, ele tenta fazer você desistir de discutir com seu parente dentro de casa. Você está orando por alguém, o diabo usa aquela pessoa para te provocar, vai querer debater com você, discutir com você. Tudo que você fala está errado, tudo que você fala a pessoa não concorda. Entendeu? Aí tenta fazer você bater boca com a pessoa, discutir com a pessoa. Você não tem que cair nessa não, pessoal. Nossa luta não é carne nem sangue. Então lá no livro de Efésios 6, você tem que orar. Como é que se liberta uma pessoa, irmão? Você tem uma pessoa que você precisa que seja liberta, irmão. Pastor, eu queria tanto que meu marido fosse liberto, minha esposa, meu filho, minha filha. Presta bem atenção. É oração, pessoal. O Pedro, quando pegaram Pedro, prenderam Pedro querendo matar ele. Como que livraram Pedro daquela situação? A igreja fazia contínua oração a Deus pelo Pedro. Só que o diabo vai tentar fazer você parar de orar. Ele vai tentar impedir você de orar. Vai tentar impedir você de ir na igreja. Você não pode cair nessa. Sim ou não? Você tem que ser insistente. Mas eu vou para a igreja, mas eu tô com dor, tô caindo nos pedaços. Irmão, vai assim mesmo. Lembra da Dona Maria? Só quem estava aqui de manhã era o João, né, João?
Só você que está de manhã, né? A Dona Maria não chegou aqui toda escangalhadinha, tadinha? Dona Maria, aquela senhora que chegou aqui, pastor, eu vim me arrastando, que eu estava mal, não estava dando para mim. Ela veio assim e saiu daqui com nada. Eu já estava fazendo isso para ela não vir. Entendeu? Então ele sempre vai tentar pedir você de orar, porque ele sabe que a oração é a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota do diabo. Ele vai tentar impedir você de orar, porque ele sabe que a sua oração vai libertar a sua família, pessoal. A oração faz milagre, a oração mudou a vida do Ezequias. O Ezequias, ele estava sentenciado à morte, uma doença que não tinha mais cura. Uma oração mudou a vida do homem. Então, a sua oração pode mudar a sua vida, mudar a vida do seu filho, da sua filha, da sua família. A Bíblia diz que muito vale a oração de um justo. Então, ele faz de tudo para você não orar. Você vai orar da sono, da dor de barriga, da uma monte de coisa. Surge um problema dentro de casa, dá dor de cabeça, e tanta coisa acontece se não orar. A mesma coisa também é a palavra. Na hora de você ir para a igreja, misericórdia. Engraçado, você entra no culto, é um sono que parece que você vai morrer. Você sai do culto bonzinho, não dorme mais. Você entendeu? É só na hora da palavra, que Deus não quer que Jesus entre em você de jeito nenhum. Ele não quer que você fortaleça no Senhor para você resistir à tentação. Então, lá no livro de Efésios, o que Jesus usou, gente? A palavra, não foi? Está escrito, né? Efésios 6. Tem muita gente que cai em tentação porque não tem a palavra, não tem o verbo, né? A palavra. Gente, tudo na nossa vida, seja casamento, seja prosperidade, seja a sua saúde, tudo que você precisa, presta bem atenção. A palavra de Deus diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse. Quem é Jesus? É a palavra, pessoal. Então Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele quer abençoar a nossa vida, mas sem a palavra é impossível. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir para ter fé, o meu milagre acontecer, entendeu? Então ele tenta fazer você não ouvir a palavra, que é para não nascer fé, entendeu? Ele também tenta fazer isso. Então lá no livro de Efésios 6, lá no versículo, deixa eu ver, Efésios 6, lá no versículo 17, pessoal. Lembra que Jesus usou o que, pessoal? Para vencer o demônio lá no deserto? A palavra, olha só, presta bem atenção. Tomai também o capacete da salvação, Efésios 6, 17. E a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. É isso que Jesus usou lá para vencer, entendeu? A espada do Espírito. Primeiro passo para você vencer, você tem que ter a palavra. E qual é os outros passos que Jesus deu para você não cair em tentação e conseguir alcançar suas bênçãos? Mateus, ele está ensinando a gente aqui, pessoal. Ele está ensinando você não cair em tentação. Primeiro você tem que ter a palavra, não é isso? Olha outra coisa aqui que você não pode deixar de fazer. Mateus 26, lá no versículo 40. No 40? Mateus 26, 40. Acharam aí, pessoal? Olha o que está escrito aí, pessoal. Voltando para os seus discípulos, achou dormindo, adormecido, né? E disse-lhe a Pedro:
Então, nem uma hora pudeste velar comigo, velar e vigiar. Porque Jesus chamou os discípulos para orar com ele. Sabe o que os discípulos fez? Dormiram. Aí chamou de novo, dormiram. Aí Jesus falou: você não pode nem uma horinha vigiar comigo? Aí ele disse: olha o que Deus falou para Jesus falou para Pedro, ó: vigiai e orai. Às vezes você fica pensando o seguinte: eu vou vigiar. Você fica assim alerta com os outros. Não, vou vigiar porque os outros podem trazer fofoca, porque os outros... Não, você tem que vigiar você também. Porque o diabo vai trazer tentação. Você tem que ver, pois esse pensamento que está na minha cabeça não é de Deus. Por exemplo, o Davi, ele foi tentado pelo diabo, né? Ele foi tentado a se relacionar com uma mulher que era a mulher dos outros. Desde o início ele já era para ter pensado. Quando ele soube que ela era casada, o que ele tinha que ter pensado? Essa mulher não é para mim. Se eu dizer isso, eu não está cometendo o que? Adultério, isso é adultério. Então tem coisa que vem na sua mente que você já sabe que aquilo ali não é de Deus, irmão. Você entendeu? Por que você está devendo lá R$100? Por que você não dá só 50 pro Juquinho e fala que perdeu o dinheiro? Você está entendendo? Já vou botar coisa para você. Então você tem que prestar atenção, você tem que vigiar com a mente. O que vem na sua mente? O que a tua mente está mandando você fazer? Você tem que ver se é Deus mesmo que está falando com você. Entendeu? É isso. Você precisa prestar atenção, vigiar, você não cair em tentação, porque o diabo vai te dar, ele vai te dar as sugestão, entendeu? Ele vai dar sugestão na sua mente. Sim ou não? Aí você tem que... Porque você não vai para a igreja do Getúlio. Lá é bem melhor do que aqui. Cuidado com esse negócio. O diabo fez isso comigo, tá? Ele tenta tirar você daquele lugar onde tem a palavra, onde você vai vencer, para jogar você no lugar onde não tem nada a ver. Quer ver? Olha como é que o diabo fez comigo. Lá no Pastor Mota, eu não sei hoje, porque eu só vou lá os domingos de Santa Ceia. Mas na época que eu ia, não tinha instrumentos. Louvor de instrumento? Não tinha louvor de instrumento dia de semana, só domingo. Já tinha instrumento, mas aí só tocava os domingos. Então, os dias que eu ia de semana, normal, o pessoal cantava e tudo, mas não tinha instrumento, não tinha nada. Assim, de instrumento, não tinha nada de instrumento, mas tinha louvor, tinha palavra, né? Como sempre, até hoje tem. Aí, o que aconteceu? Quando foi um dia, eu fui visitar uma outra igreja. Eu já estava lá no Pastor Mota há 1 ano. Já tinha sido liberta lá das drogas, da bebida. Olha só, eu acho que o diabo vendo que Deus tinha um plano para mim ali, que eu continuasse ouvindo a palavra, eu ia vencer, ele tentou me tirar de lá. Aí eu fui fazer uma visita em outra igreja. Aí o diabo começou a me tentar. E aqui, o que eu gostava muito ainda gosto, de louvor, né? Gostava. Então, lá na outra igreja, o que tinha lá? Muito louvor, tem muito instrumento, todo dia. Tinha um pessoal lá com muito instrumento no altar, já apagava a luzinha, mas tinha muito louvor. Só que aquele negócio, nós não estamos aqui para falar mal de igreja, não é isso, né? Estou dando um exemplo. Só que palavra não tinha. Palavra não tinha, era um versículo, se você entendesse, entendeu. Se não entendeu, ficava para lá, entendeu? Mas louvor tinha vontade. E o diabo, o que ele fez? Começou a me tentar. Rapaz, olha só, aqui tem muito louvor. E tem até um escurinho que dá para louvar legal, tal. Começou. Só hoje você ficava aqui. Tinha muito louvor, muito passeio. Lanche, isso aí tinha. A mesa nossa aqui, era igual a mesa do rei, irmão.
melancia. Para quem gosta de comer muito, eu não gostava não. Mas para quem gosta de comer muito... Aí, para quem gosta de comer muito, aquela igreja lá era uma tentação. Tinha uma mesa lá, biscoito, fruta, tudo que tem direito. O pessoal gosta de comer muito, eu ficava maravilhado lá. E não era um negócio de pago, não. O pessoal levava lá, fazia aquele mesão, né? Tinha passeio, muito passeio. Só que palavra mesmo, igual eu estava acostumada lá no pastor Otto, não tinha. Mas eu iludida, né? O diabo me tentou, não, fica aqui nessa igreja, aqui tem louvor, tem isso, tem aquilo. Eu fui na emoção, né? E todo mundo se dava, todo mundo apertava a mão e tal, se abraçava. Eu fui. Aí cheguei pro pastor, só me abençoa, que eu estou indo para outra igreja. O pastor, não, meu filho, se você quer ir, uma pena, mas eu te abençoo sim, me abençoou. E eu fui. Irmão, fiquei um ano lá. Mas aquilo ali, tudo que estava dando certo na minha vida, começou a voltar tudo atrás. Só por um milagre que eu não voltei para os vícios. Tudo começou a dar errado, comecei a me sentir vazia, porque eu entrava, eu estava acostumada com palavra, porque lá no pastor Mota era assim, Bíblia. Chegou lá um versículo, não entendi, não me explicava o que eu entrava vazia e saía vazia. E eu numa luta, irmão. Meu marido que estava quase se convertendo depois foi embora de casa, falei, meu Deus, que batalha. E não tinha ali o que eu aprendi, palavra, não tinha o que eu precisava. Só que o diabo me tentou, entendeu? Não sabe que aqui é isso, que aqui tem aquilo, que aqui todo mundo é amigo, tem mais não sei o quê. E eu caí naquela tentação, fiquei um ano. E as coisas dando errado. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no pastor Mota fazer uma visita. Aí eu falei, vou lá. Aí o pastor naquele dia pregou, falou assim, irmão, ainda amanhã eu estou profetizando que vai acontecer um milagre, na hora da oração, né? Falei assim, Deus, às vezes dá a impressão que o Senhor quer que eu fique aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu sou abençoado. Pastor orando lá na frente e eu orando lá dentro. Falei, então se o Senhor quer que eu fique aqui, é nesse ministério que o Senhor me chamou, quer que eu fique, então, se é o Senhor que me chamou, amanhã vai acontecer meu milagre. Eu estou esperando. Igual o pastor falou, se acontecer, eu vou entender que o Senhor quer que eu fique aqui, eu vou voltar para cá. Aí no outro dia aconteceu o negócio. Eu estava um tempão orando. Quando aconteceu, eu falei, opa. Ao empolgado com o milagre, até esqueci do que eu tinha falado, né? Aí o Espírito Santo veio no meu coração, você falou que se acontecer, você ia voltar, né? É mesmo. Aí eu voltei. E lá eu estou aqui até hoje. Então o diabo tenta tirar você da onde é o propósito de Deus. Assim que eu voltei lá no pastor Mota, já fui batizada com o Espírito Santo, meus filhos foram batizados com o Espírito Santo. Aí Deus continuou o que Ele estava fazendo na minha vida. Só que esse ano que eu saí, parou tudo. Já atrasou. Entendeu? Porque eu fui tentada a sair dali daquele ministério. Então, às vezes, o diabo tenta tirar você da onde é o lugar que é o lugar da sua bênção, onde você vai ser abençoado. Entendeu? Então, ele está falando assim, ó. Vigiai e orai. Não é isso? Você não pode nem ser uma pessoa distraída e nem deixar de orar. Pastor, mas quanto mais eu oro, mais piora. Não, aí é que está dando resultado. Não para, mesmo que pareça que está dando tudo errado. Não, eu vou continuar. É uma estratégia do diabo para você parar de orar e perder sua bênção. Não vai nessa não. Aí ele está dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, não é isso? Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o que, pessoal? É fraca, entendeu? Você no seu espírito, você quer servir a Deus, mas a sua carne, a nossa carne, ela é inclinada para o pecado, pessoal. Nós moramos numa carne que herdou o pecado de Adão e Eva.
No seu espírito você tem desejo de servir a Deus, mas sua carne, ela deseja o pecado. Isso não é só um demônio não, tá? Isso está lá no livro de Gálatas, que a nossa carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Os dois se opõem. O seu espírito quer que você obedeça a Deus, a sua carne quer que você peca. Entendeu? Ou seja, eu não sei se vocês vão conseguir entender isso. Nós temos um inimigo em nós mesmos, que é a nossa carne. Ela é inclinada para o pecado. Pela vontade dela, ela fazia vontade do diabo. Ela deseja o pecado. É estranho. Aonde a pessoa deseja é na carne. Tu vê que Jesus quando teve fome, isso aí é o quê? Da carne. E o diabo aproveitou isso. Ah, se tu és filho de Deus, por que você não transforma essa pele em pão? Está entendendo? No espírito, Jesus jamais queria fazer um negócio dele. Mas o diabo falou, ele já está com fome mesmo, a carne já está querendo comer, entendeu? É mais ou menos assim. Então, ele aproveitou, o diabo tenta você na sua carne. A nossa carne é o nosso inimigo, pessoal. Você quer orar, a carne não quer. Ah, vai tirar um cochilinho. Você quer fazer um jejum, aí a carne, pô, mas aquele negócio gostoso que está lá na geladeira. Você entendeu? É assim mesmo. Funciona desse jeito. Então você tem que ter cuidado com a tentação. E ele está falando para você, vigiar e orar. Você não pode deixar de orar. É para você não cair nessa cilada, nessa armadilha do diabo. Entenderam? É desse jeito, para não estragar as suas bênçãos. Porque tudo que você está orando vai acontecer. Pastora, como que eu posso ter certeza que o que eu estou orando vai acontecer? Quem te dá certeza é a palavra de Deus, pessoal. Você entendeu? Isso aqui não é a internet não, é lá no Instagram mesmo. Isso toda hora caindo. Então, quem te dá certeza de que a sua oração vai ser ouvida? E o seu milagre vai acontecer? A palavra. A palavra que você ouve, ela cria uma fé. O que é fé? É uma convicção, uma certeza. E como que eu tenho certeza que Deus está ouvindo as minhas orações? Que ele vai acontecer? 2 trechos da Bíblia. Primeiro, todo aquele que pede, recebe. Tudo quanto pediu o Pai em meu nome, eu farei. E tem outro trecho da Bíblia, essa é a confiança que temos nele. E se pedimos uma coisa segundo a sua vontade, ele fará. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançaremos as nossas petições. Ele já está falando. Glória a Deus. Mas você tem que ter cuidado para o inimigo não tentar você, porque é mais ou menos assim, você ora. Na hora do teu milagre ele tenta você. Aí você, cai na hora de receber a bênção. Aí você vai lá, se conserta com Deus, aquela coisa toda, se levanta, começa a orar de novo. Quando você vai receber a bênção, ele vai lá e te tenta de novo. Você tem que ter cuidado para não cair mais nisso. Entendeu? Não, dessa vez eu vou vencer a tentação. Eu que vou dar uma rasteira nele. Quando ele vier, eu já estou preparado já. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu, ele firme na fé com a palavra. Glória a Deus. Vamos então, gente, orar. Deixa eu dar só um lembretezinho. Amanhã a gente estamos organizando a festinha das crianças, de 1 às 5 da tarde. O pessoal que puder colaborar aí como voluntários, né? Vão ser bem-vindos, que Deus abençoe. Também queria agradecer a todos que doaram aí os doces, brinquedos, o cachorro-quente, tudo aí que foi doado aí, pessoal. Que Deus abençoe, recompense grandiosamente a vida de cada um. Estou abençoando vocês para ser recompensados. E domingo de manhã é a Santa Ceia. E também a campanha do fogo consumidor, que a gente ainda estamos fazendo. Então você não esquece de trazer o seu papelzinho. Glória a Deus. Que é para você trazer o papel. Essa campanha é assim, você vai trazer um papel escrito com tudo aquilo de ruim que
você quer que Deus acabe na sua vida. Dívida, doença, depressão, aqueles espíritos atacando a sua família, tudo de ruim que você quer que Deus tire da sua vida, você vai trazer espírito naquele papel. Que a gente vai acender o fogo do Senhor aqui no altar, é o fogo consumidor, e o fogo de Deus vai consumir esse mal da sua vida, da sua família. Glória a Deus, amém? Então, pessoal, vamos orar então em nome de Jesus. Vem para o caminho santo, glória a Deus. Quem trouxe dízimo, oferta, pode estar trazendo aqui, e também pegando a sua água, seu sabonete, seu sal. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos mandar o mal todo embora, em nome de Jesus. Amém? Pessoal que está em casa e quiser orar com a gente, pode orar também. Bota o seu copo com água aí e vamos orar. Glória a Deus, seu copo com água, garrafa com água. Aí, o que vocês acharem melhor aí, vocês colocam aí que a gente vai estar entrando em oração. Glória a Deus. É isso. E vigiar e orar, pessoal. Não cair em tentação. Glória a Deus. A gente vamos vencer em nome de Jesus. Vamos para o caminho santo, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos. Amém? E vamos mandar o mal embora da nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus, para agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E Deus, eu vim a Ti em nome de Jesus Cristo, orar por todos esses que estão orando comigo aqui pelo Instagram, pelo Face. Esses que estão orando, Pai, comigo aqui na igreja, que o Senhor possa livrar essas pessoas de toda a perturbação, de toda a tentação do diabo. Já está escrito lá no Salmo, na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Que o Senhor, Pai, nos livre do laço do passarinheiro, das armadilhas, das ciladas do diabo. O Senhor não deixa essas pessoas cair em tentação, Pai. Oh Deus, mas livra do mal. E opera o seu poder na vida dessa pessoa, lá na vida do parente. Liberta aquele filho, aquela filha. Liberta, oh Pai, aquele marido, aquela esposa, aquele parente. Ou a pessoa que está sendo atacada, Pai, por um espírito de enfermidade que não está deixando essa pessoa em paz. Oh Deus, essa pessoa que está sendo atacada no seu emprego, que está correndo risco de perder o emprego, a pessoa que está endividada, a pessoa, Pai, que está com sérios problemas no seu casamento, na sua família, ajuda essa pessoa, Pai. Oh Deus, essas pessoas estão presas nos vícios, querem sair, mas não conseguem. Ajuda essa pessoa. E eu paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia em nome de Jesus do casamento, sai da prosperidade, sai da fonte de renda, sai dos filhos. Solta agora a saúde de cada pessoa. Vai embora agora. Eu exijo a tua saída. Sai do casamento, sai da prosperidade. Solta a saúde dessa pessoa agora. Sai do rim, sai com toda infecção na urina, sai do pulmão, do peito, sai das vias respiratórias, sai do globo ocular, da menina dos olhos, da retina, sai das pernas, dos braços, da coluna dessa pessoa. Pega tudo que é teu, solta a saúde dessa pessoa, sai do casamento, vai embora agora. Em nome de Jesus, leva a sua doença, leva o seu mal, leva a sua depressão.
peça de roupa, essa chave da casa, essa causa na justiça. Consagra essa água, esse sal, esse sabonete, para que em teu nome, Jesus, se opõe o seu poder ali, e toda pessoa que usar seja liberta, seja curada, seja salva de todo tipo de mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É assim que eu oro e consagro. Em nome de Jesus, já pedindo, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse culto aí de amanhã das crianças. E eu estou abençoando todas as crianças, todas as pessoas que vão vir ajudar. Eu abençoo esse culto para que o poder do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, consiga agir também na mente e no coração dessas crianças, Pai. Através da sua palavra, em nome de Jesus. Já peço, Senhor, que o Senhor usa lá na taxa, ali, o pessoal do Ministério Área, que vai louvar, que vai dar uma palavra, que o Senhor venha usar eles. Pai, que a mão do Senhor esteja sobre ele. Ele receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu honrarei. Pai, cubra no teu manto sagrado e leva todos em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Pessoal, pode terminar de passar no caminho santo. Termina de passar agradecendo a Deus. Glória a Deus. Amém. Já deu tudo certo em nome de Jesus. E a gente vamos na paz de Deus. E prestem bem atenção, pessoal. Se alguém quiser falar comigo, eu vou estar aqui, tá? Domingo agora é Santa Ceia. Amém? Vamos então, em nome de Jesus. E Deus abençoe todo o pessoal do Instagram e todo o pessoal do Face e todo o pessoal também do YouTube, tá? Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus. E graças a Deus. Até amanhã. Amanhã a gente vai estar com o culto das crianças.